Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 190, sexta-feira, 1º de julho de 2022, e iniciando sempre agradecendo a vocês pela audiência, pelo prestígio, palavras aí que vocês têm mandado nas redes sociais para mim, mantendo aí esse incentivo, nosso Conexão Geo aí caminhando para completar 4 anos em novembro e bastante satisfeito aí com as palavras de vocês. Uma semana bastante complicada, sim, bastante complexa, como eu já esperava, eu já vinha falando com vocês, muitos eventos. Em relação ao conflito da Ucrânia em si, dia 128 do conflito, o número de refugiados aí segue aumentando, quase 8 milhões e meio de refugiados ucranianos espalhados aí para a Europa, principalmente pela Polônia, uma grande pressão na Polônia, quase metade desses 8 milhões estão na Polônia. Em termos militares, a Rússia segue avançando, na região do Donbas, como eu já tinha falado, o principal objetivo militar russo nesse momento é a tomada de toda a região do Donbas. E lembrando que aquelas duas repúblicas de Donetsk e Lugansk, que se autoproclamaram independentes, e a Rússia reconheceu em fevereiro, antes da invasão, a região do Donbas, essas duas repúblicas, elas são 1/3 de toda a região do Donbas da Ucrânia, tá? As duas repúblicas pertenciam à Ucrânia, se autodeclararam independentes, ali após aquelas confusões de 2014, quando a Crimeia passou para a Rússia. A Rússia somente reconheceu a independência dessas duas repúblicas agora em fevereiro, antes da invasão, no dia 24 de fevereiro, a Rússia reconheceu no dia 21, mas só que a Rússia está fazendo uma ação para tomar totalmente a região do Donbas. Se você lembra que a Rússia já tomou todo aquele sul ali, em volta do Mar de Aral, né? E a situação agora, em termos militares, prioridade, tomar toda a região do Donbas. Muitos mísseis, muitos ataques de mísseis essa semana, em vários pontos, inclusive na própria capital Kiev, em outras cidades ucranianas, né? Esse também é um ponto de destaque. E eu destaco para vocês na parte marítima, lembrando ainda o bloqueio naval que a força naval russa faz em relação aos portos ucranianos, o principal deles, o porto de Odessa, como vocês sabem, já falei várias vezes sobre o porto de Odessa. E a notícia de ontem, importante, foi que aquela pequena ilha, aquela chamada Snake Island, né, a ilha da cobra, digamos assim, os russos deixaram a ilha. É uma ilha pequena, muito pequena, e que tinha virado meio que um marco assim, nesse conflito, quando a Rússia tomou dos ucranianos. Mas o problema é que essa ilha fica muito próxima geograficamente do litoral da Ucrânia, e a Ucrânia estava fustigando bastante, com vários ataques em cima da guarnição russa que estava ali, e não tinha condições realmente dos russos permanecerem. Lógico que a Rússia disse que foi um ato aí de demonstração, aí, digamos assim, de boa vontade por parte da Rússia a deixar a ilha, mas na verdade não foi isso. Na verdade, a guarnição russa que estava lá estava sofrendo bombardeios diretos das forças ucranianas em terra, e também de drones ucranianos, etc. Ou seja, ataques, né, das forças ucranianas em cima dessa pequena ilha. Então a Rússia achou que não valia a pena mais permanecer por ali. Alguns analistas falam que isso é uma grande vitória ucraniana. Eu também não acho que seja grande vitória, porque a ilha é uma ilha que, por exemplo, você não consegue atracar nenhum navio ali. É uma ilha muito pequena, realmente muito pequena, e não tem um grande valor militar, não. Você pode até instalar ali uma bateria de mísseis, etc., como a Rússia tentou, mas foi destruída pelas forças ucranianas. Então, se a Ucrânia tentar instalar ali uma bateria de mísseis, a Rússia também vai destruir. Então, em termos de valor militar, essa ilha, na verdade, não é lá grandes coisas, como alguns observadores estão tentando aí vender esse peixe para vocês. Então, em termos de ações mesmo ali do conflito entre os dois países, são essas as novidades da semana. Aí vamos para o tópico 2 do nosso Conexão de hoje, a grande notícia da semana, 2 reuniões importantíssimas. Primeira dos líderes do G7, que aconteceu nesse último final de semana na Alemanha, né? Destaco aí um plano, digamos assim, de ajuda aos países em desenvolvimento, os países com mais dificuldades, um plano global de infraestrutura, de apoio dos países do G7, que mais ou menos é uma tentativa de digamos assim, uma rota da seda do Ocidente, né? Ou seja, tentando substituir a China. Sabemos que a China, com esse programa aí do One Belt Road Initiative,
tem vários investimentos em países, especialmente da África, sul da Ásia, Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka, países da África de uma maneira geral, com construção de portos, hidrelétricas, rodovias, ferrovias. E aqui na América do Sul, por exemplo, construção de um porto importantíssimo ali no Peru, e também do quarto reator nuclear da Argentina. Mas o Ocidente então lançou esse plano aí de recursos, né, na parte de infraestrutura. O grande destaque, eu diria, aí, dessa reunião do G7 na Alemanha. Mas a grande reunião, a reunião que realmente me interessava demais, era da OTAN. E a reunião da OTAN, ela ocorreu ontem, antes de ontem, né, quarta e quinta-feira, lá em Madrid, na Espanha. E na terça-feira, na véspera dessa reunião formal, a Turquia acabou aceitando a entrada da Finlândia e da Suécia, firmando um memorando de entendimentos com finlandeses e suecos. E logo depois já foi logo cobrando da Finlândia e da Suécia para devolver presos, né? Devolver presos não, entregar ao governo turco alguns turcos ligados aos curdos, né? Ao movimento PKK lá na Turquia, né? Dos curdos. Ou seja, então a Turquia rapidinho já veio cobrar a conta. Também está saindo aí um acordo que estava aguentado pelos Estados Unidos de venda de F-16 para a Turquia. Ou seja, se vocês forem lá para os podcasts no início de maio, vocês vão lembrar que eu falei que a Turquia ia acabar cedendo, mas ia cobrar a conta, e foi exatamente isso que aconteceu. A Turquia foi até o último minuto, né? E com isso Finlândia e Suécia entrando para a OTAN. Talvez seja a maior derrota da Rússia nesse conflito, seja a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN. A Finlândia tem uma grande fronteira com a Rússia, mais de 1.000 quilômetros de fronteira com a Rússia, e sem sombra de dúvidas, essa, na minha avaliação, todo o Mar Báltico, por exemplo, fica da OTAN, exceto a Rússia. Todos os países do Mar Báltico passam a pertencer à OTAN, à Aliança Militar. Então, na minha avaliação, essa mudança, Finlândia e Suécia entrando para a OTAN, porque isso fica, né, gente? Vai ter paz, em algum momento vai ser celebrado um cessar-fogo, vai ter negociações entre Ucrânia e Rússia, mas a Finlândia e Suécia não vão deixar de ser da OTAN. Ou seja, isso foi, na minha avaliação, a maior derrota da Rússia até o momento nesse conflito. E também, como esperado, lançamento da nova estratégia da OTAN. A estratégia anterior foi lançada em 2010, e aí eu chamo a atenção de vocês que em 2010 a Rússia tinha sido considerada um parceiro estratégico. Na época, o presidente da Rússia era o Medvedev, o Putin era o primeiro-ministro, e o Medvedev estava em Lisboa em 2010, por ocasião da reunião de cúpula da OTAN de 2010, quando foi lançada aquela última estratégia. Ou seja, vocês vejam que em 12 anos como as coisas mudaram, né? Hoje a estratégia nova da OTAN fala claramente da Rússia como a maior ameaça à existência da aliança militar, né? E também a novidade nessa estratégia em relação à última, de 2010, é a menção à China. Só que a menção à China, na minha avaliação, ela foi mais leve do que eu esperava. E claramente ali com portas para negociação com a China, ou seja, reclamando da China, mas ao mesmo tempo tem um item específico lá na nova estratégia falando que é interesse sim da OTAN negociar com a China e viver em harmonia, né, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, possivelmente os Estados Unidos queriam um texto mais duro em relação à China, e os europeus convenceram os americanos a mudar de ideia, né? Ou seja, os europeus têm uma grande parceria comercial com a China, os europeus sabem que essa aliança, essa parceria ainda não é uma aliança militar, essa parceria entre Rússia e China não é boa para os europeus, que estão ali diretamente colados com a Rússia, ou seja, essa parceria entre Rússia e China fortalece, obviamente, a Rússia. E aí os europeus que sentem ali na pele essa pressão da Rússia querem agora, digamos assim, colocar a China numa posição de neutralidade, efetivamente. Querem mais ou menos de reduzir um pouco essa parceria toda de China com Rússia. Então essa estratégia, essa nova estratégia, é o grande documento.
fala um pouquinho de mudança climática, tem um item só que fala de mudança climática, não fala de nada no nosso entorno estratégico, não cita Venezuela, não cita problema de pirataria no Golfo Pérsico. Ou seja, vejo essa estratégia como até uma oportunidade para o Brasil em termos de realmente assumir o seu protagonismo no seu entorno estratégico, América do Sul, Atlântico Sul, costa ocidental da África, né, e parte da Antártica, logicamente, né, quando a gente fala de entorno estratégico, a gente inclui a Antártica, é um pouco forçação de barra, a Antártica é muito grande, mas pelo menos esse setor, digamos assim, da Antártica que defronta o Atlântico Sul, o Brasil ser ali um protagonista também nessa região. Então, é o documento importantíssimo que foi lançado essa semana, que eu incentivo a todos que gostam, que leiam. É um documento pequeno, são 13 páginas, vale a pena. E também confirmado essa semana o aumento do efetivo das forças de reação rápida da OTAN, que passarão de 40 mil para 300 mil militares. Ou seja, um aumento de militares, os Estados Unidos aumentando o número de contra-torpedeiros que ficam localizados ali no porto de Rota, na Espanha, na base naval americana, na base naval espanhola, que os Estados Unidos usa na cidade de Rota, na Espanha, de 4 para 6 contra-torpedeiros ali, e outros aumentos, o 5º Exército americano se posicionando na Polônia, né, aumentando muito o efetivo dos Estados Unidos ali, e também mobilização de militares de vários países da organização militar. Na parte do estamos de olho, negociações do programa nuclear iraniano chegaram a voltar essa semana, chegaram a se reunir no Catar essa semana por 2 dias. Eu até fiquei esperançoso de que poderia sair alguma coisa, porque realmente há um pleito da União Europeia, dos europeus de uma maneira geral, no sentido de botar mais petróleo no mercado. Os Estados Unidos sabem que é importante baixar esse preço do petróleo para dar uma aliviada na inflação. Mas foi muito rápido. 2 dias de reunião e segue o impasse, nada resolvido, não tem, por enquanto, acordo em relação ao programa nuclear iraniano. E naquela região, como eu falo, uma região complicadíssima, Israel parte para a sua 5ª eleição em menos de 4 anos. Né? As eleições estão marcadas para o dia 1º de novembro, o parlamento israelense dissolvido, o governo de coalizão perdeu a maioria no parlamento, e com isso teremos novas eleições em Israel dia 1º de novembro. O que interessa essa crise política em Israel? Interessa porque a região como um todo é uma região muito instável e caso o Likud do ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu vença as eleições, ele é mais favorável a ações mais fortes contra o Irã, por exemplo, e podemos ter aí complicações a partir de 1º de novembro. Vamos aguardar essas eleições israelenses. A crise no Equador, ela piorou essa semana, tivemos muitos problemas no Equador, muitas cidades com problemas até de recebimento de gêneros, preocupou bastante, mas ontem o governo celebrou aí um acordo com a comunidade indígena lá do Equador. Vamos ver hoje como que se esse acordo aí realmente é cumprido. Né? Preocupou bastante a situação lá no Equador. E também uma outra questão que trago para vocês, que acho bastante relevante para a nossa reflexão, a morte daqueles migrantes, 53 migrantes ilegais que morreram dentro de um caminhão lá na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Parte desses migrantes mexicanos, parte guatemaltecos, de Honduras e de outros países ali da América Central, ou seja, quase que batendo na nossa cara essa questão da desigualdade socioeconômica. Nós precisamos ter isso na cabeça. Não adianta termos nós, aqueles que possuem melhores condições, estarem bem, se muita gente está em situação difícil. Né? E quando a gente vê uma cena dessa, ou seja, temos gente morrendo na Ucrânia por causa de combate, mísseis, etc., mas quando a gente vê 53 seres humanos morrendo dentro de um caminhão, sufocados, realmente é de chorar, né? É uma coisa assim degradante e me irrita muito, me entristece demais. Como sempre, fechando o nosso Conexão Gel com uma boa notícia, saiu aí os números fechando o desemprego, cai mais uma vez aqui no Brasil, seguimos com problemas, sem sombra de dúvidas,
desigualdade socioeconômica, temos sim problemas, mas o número de desemprego caiu para 9,4% no Brasil, é a melhor taxa desde outubro de 2015. Essa é uma excelente notícia, mais brasileiros empregados, com carteira assinada, dando um pouco mais de tranquilidade. Nós precisamos de tranquilidade, meus amigos, né? Isso é uma coisa que eu peço a vocês. O mundo está muito conturbado, guerra na Ucrânia, problemas em vários lugares, essa questão aí dos migrantes, incerteza em relação ao Irã, incerteza em relação a Taiwan, lá na China, Coreia do Norte, que a gente nunca sabe o que vai acontecer, né, com aquele louco lá da Coreia do Norte pode vir a fazer. Ou seja, precisamos sempre que possível celebrar todas as vitórias. Por isso que acho que esse número de 9,4% de desempregados no Brasil, menor taxa desde outubro de 2015, é sim uma excelente notícia, e é com ela que fecho mais esse Conexão GEL, agradecendo a audiência de vocês, o carinho, a atenção, as mensagens que tenho recebido. Um ótimo final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.